Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o HGLG11, considerado um dos melhores fundos imobiliários, mas parece que ele vem perdendo o seu reinado. Nós vamos trazer algumas informações importantes sobre ele. Mas antes de passar para o vídeo do nosso canal, peço para você que não é seguidor do nosso canal, possa seguir o nosso canal, comentar, curtir, como também compartilhar, certo? Então, o HGLG11, ele é considerado um dos melhores fundos de galpões logísticos. Por quê? Porque a cota dele era R$ 1.000, como ela era muito cara, fizeram um desdobramento para que ela se tornasse R$ 100, ou seja, acessível. Quando ela passou de R$ 1.000 para R$ 100, que foi um desdobramento de cota, fez com que os investidores achassem que esse fundo está muito barato, porque já imaginou, era 1.000 e agora a cota é 100. A mesma coisa de um fundo imobiliário que é 100 e ele passa a ser base 10. Aumenta, né, ali a quantidade de investidores, né? Então, uma grande quantidade de investidores acaba se interessando porque fica mais fácil de investir. Esse é o modelo de sucesso do MXRF11, que atingiu aí mais de 1 milhão de investidores, né? Ele se tornou um dos primeiros fundos imobiliários de base 10, se tornando bastante acessível. Então isso fez com que o fundo ele se valorizasse muito, ele fosse subindo ao longo do tempo, de forma que nos últimos 52 meses ele já chegou a bater a casa de R$ 170,56. O dividend yield dele é de 8,28%. Aí nós já estamos no primeiro cenário. O primeiro ponto que nós já precisamos chamar a atenção é que o dividendo do HGLG11 ele vem caindo ao longo do tempo e como ele tem uma reputação muito boa, né? Poucas pessoas falam dele, né? Porque ele tem uma reputação muito boa. Muitos não percebem que o dividendo ele vem caindo. É tanto que no mês atual ele tem uma valorização negativa de 0,41 e em 2 meses ele só teve uma valorização de 0,2. Isso é uma valorização quase que insignificante. É como se você tivesse ele 12 meses na carteira e a cotação dele não tivesse subido, né? E isso é um sinal muito ruim, né? Um fundo de tijolo não se valorizou no último cenário. Além de não se valorizar, ele se encontra quase caro, né? 1,04. Ele tem 141 milhões em caixa, que dá para adquirir um galpão logístico? Dá. Mas é muito pouco para o portfólio do fundo, que é muito grande, que é na casa de 5 bilhões. Um fundo que tem um valor patrimonial de 5 bilhões, 141 milhões não é nada. Ou seja, é um valor quase que insignificante diante do patamar do fundo. O dividend yield dele vem caindo em média nos últimos 3 a 5 anos na casa de 2,89, ou seja, o dividendo não vem subindo, o dividendo ele vem caindo. Claro que isso é reflexo da valorização. Muita gente diz, não, é porque ele vem se valorizando. Será se é a valorização ou o dividendo vem caindo? O valor da cotação também vem caindo, o que é ruim, porque uma característica dos fundos imobiliários é o patrimônio em si, ele se valorizando com o tempo. E mesmo assim ele possui já 466.584 investidores, né? Uma característica dele, faz bem uns 2 anos que ele distribui um dividendo de R$ 1,10. Muita gente acha muita coisa, mas isso é um sinal ruim, porque a cota dele está acima de R$ 150. Ele vem distribuindo o mesmo dividendo do ano passado,
Claro que todo mundo em junho está esperando um dividendo extraordinário, mas se o dividendo extraordinário do mês de junho vier igual ao do ano passado ou inferior, o dividendo do fundo imobiliário HGLG 11 pelo segundo ano consecutivo vai ser menor. Só que infelizmente muita gente não sabe, porque quando se fala sobre o HGLG 11, falam só sobre cotação, dividend yield, eles não analisam o fundo por dentro. Então, se nós olharmos os últimos 5 anos e nós agruparmos o dividendo, olha o que aconteceu. Em 2021 subiu, 2022 subiu. Mas 2023 ele pagou menos do que 2022. E isso é muito ruim. Por quê? Porque 2022 estávamos saindo de uma crise chamada de pandemia. 2023 é para ele estar muito bem e ele distribuiu foi bem menos. E esse ano, pelo jeito que os resultados vêm distribuindo dividendo novamente na casa de R$ 1,10, ele vai distribuir o mesmo dividendo do ano passado, ou quem sabe menor, ou seja, o investidor de HGLG 11, pelo segundo ano consecutivo, vai receber um dividendo menor. Infelizmente, muitos investidores não estão vendo. Por quê? Porque quando se produz conteúdo sobre o HGLG, o que é que muitos fazem? Muitos vêm aqui no relatório gerencial, que eu já vi muito esse truque, e mostram para vocês esse gráfico aqui, ó. Lá no início dele, de 2011, até agora, que é 2024. Ou seja, ele bate tranquilamente o CDI, ele bate tranquilamente o IFIX e ele bate tranquilamente o HGLG11. Agora eu pergunto para você, você está posicionado nele desde 2011? Se você tiver posicionado nele desde 2011, parabéns. Só que você provavelmente é um dos cotistas que está posicionado nos últimos 2 ou 3 anos. E ele vem batendo o IPCA, vem, porque o IPCA está lá embaixo, né? Mas o CDI, ele vem perdendo, vem apanhando para o CDI. Ou seja, o CDI ele vem batendo no HGLG forte, batendo muito intenso na cotação do HGLG, né? Então, isso nós temos que começar a ficar esperto, né? É tanto que se nós observarmos, né, R$ 1.000 investido no HGLG nos últimos 2 anos, você deixar no CDI, estaria pagando muito mais do que o HGLG. Né? Uma Selic aí, um CDB aí mais alto, né? Pagando muito mais, né? Mas muito mais mesmo do que o HGLG. Então, parece que ele está começando a perder o reinado. O dividendo dele está começando a cair pelo segundo ano consecutivo. Mas você diz, não está caindo, porque ele está pagando o mesmo valor do ano passado. Mas o mesmo valor do ano passado já era baixo quando comparado a 2022. Ou seja, o dividendo vem caindo. E bons fundos de tijolos, dividendo tem que subir e patrimônio tem que subir. Você vê isso no VISC 11, você vê isso no XPML, você vê isso nos bons fundos de tijolos. Além disso, ele tem uma bela alavancagem de 12%, claro que a maioria pode considerar até 15% para um fundo de tijolo. A vacância continua física em 6,9%, não mexeu, e a vacância financeira em 7%. Embora lá na plataforma esteja dizendo que o dividend yield dele é de 8,23, quando você vai para o relatório gerencial, o dividend yield dele está 7,9. Está muito baixo, mas muito baixo mesmo. Ele é um bom fundo de tijolo? Sim, excelente. Mas ele não está conseguindo colocar mais dividendo no bolso do seu investidor. Desde o final de 2022 que o HGLG ele não está conseguindo destravar em colocar dividendo no bolso do seu investidor.
Mas como ele tem uma reputação muito boa, essa boa reputação vem mascarando os resultados. E ninguém não está querendo olhar para o problema. Tanto que, como não se fala, o número de cotistas vai crescendo, porque na boca de todo mundo ele é muito bom. Só que os dividendos, eles não estão crescendo, eles estão se repetindo igual aos anos anteriores. O investidor comum, ele não percebe isso, mas os investidores qualificados, eles começam a perceber esse tipo de movimento. Então, tem excelentes imóveis? Tem, bem diversificado, bem localizado. Quem você que tem ele na carteira tem um excelente fundo imobiliário, mas o cenário dele não é bom. O cenário dele não é bom, porque nós temos um vale aqui de 3,83 anos para vencimento de contrato. Muito contrato se vencendo, né? Nós temos quase 50% dos contratos se vencendo até 2027. Né? O revisional dos contratos, a maioria já vão ser nesse ano. E esse ano, qual é a característica desse ano? Esse ano é um ano de inflação baixa, né? Inflação sendo segurada, aí 3,5, 4, e é um período de revisional, ou seja, os aluguéis não revisional vão ser reajustados talvez para baixo e não para cima. Por quê? Porque 83% aqui, né, é indexado ao IPCA, não é CDI. E esse ano, onde a inflação não disparou, é um ano de revisional de contrato, ou seja, é um cenário extremamente complicado para o HGLG, né? Onde ele precisa fazer um movimento. Ele tem bons imóveis, né? 22% AAA, 53% AA, A e B, né? Somente nível C 4,96, ou seja, muito baixo. Então, seria interessante, ele vem reduzindo a alavancagem, isso é muito bom, né? Essa alavancagem, ela já foi mais alta ainda, só que essa alavancagem ela vai ser zerada só em 2034, ou seja, muito tempo, né? Então, eu acho que nós estamos começando a entrar num cenário difícil para a HGLG. O HGLG tem uma excelente reputação, por ele ter uma excelente reputação, ninguém fala. Mas ele está começando a dar sinais que temos muitos revisionais de contrato neste ano, num ano de inflação baixa, isso não é um cenário bom. No ano de inflação baixa, você ter revisional de contrato, o dividendo não vem subindo, a perspectiva é entregar o mesmo valor do ano passado, ou quem sabe menos, ou seja, o HGLG11 está começando a balançar, ou seja, os gestores, embora tenha uma confusão aí, né, do Credit Suisse, depois passou por Patria, precisam fazer esse movimento antes que os investidores, de forma geral, comecem a perceber essa perspectiva do HGLG que não está tão boa, certo? Então, essa é a nossa visão aqui, trazendo para vocês uma visão séria. Nós estamos com o nosso espaço aqui aberto, onde você pode opinar, onde você pode falar, né? Será muito bem-vindo também você apresentar aqui no nosso canal. Todos são bem-vindos nesse espaço aqui, que o objetivo é o crescimento. Então, você que é cotista do HGLG, fique de olho nos dividendos, né? O dividendo ele vem na mesma métrica do ano passado. E o ano passado já foi mais baixo do que 2023, do que 2022. E esse dividendo baixo vai se repetindo e a cota está subindo. Isso é ruim, porque
você talvez invista no HGLG, só que ele já está caro. E o dividendo está ficando muito achatado, muito pequeno, ou seja, o prêmio de risco para investir no HGLG está muito baixo, né? Basta você ver que você tem títulos públicos e pagando IPCA mais 6. Ou seja, existe o melhor prêmio no atual momento investir lá na renda fixa do que comprar HGLG. Por quê? Porque o dividendo dele está na casa de 8. E se essa cotação começar a subir sem o dividendo subir, esse dividendo vai para a casa de 7. E se ele for para casa de 7, o prêmio de risco para investir na renda variável fundo imobiliário no HGLG não faz sentido. Pagar R$ 174 numa cota que vai colocar no meu bolso um dividend yield de 7%. 7% é muito próximo da poupança. A poupança está entregando 6,5%, tem poupança entregando 6%, ou seja, a diferença da poupança para o HGLG, imaginou chegar a ser 1%, né? Ou seja, não consegue nem bater a inflação. Então, você, a gestora do HGLG, eu acho interessante ver esse conteúdo, né? E tomar aí algum tipo de atitude no intuito de mexer nesse fundo, que esse fundo está muito parado aí há 2 anos, né? Importante fazer novas aquisições, importante fazer novas captações, importante botar dividendo no bolso do investidor, porque outros fundos imobiliários estão se movendo, como o BTLG está se movendo. Ou seja, o reinado do HGLG11 está ameaçado, certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Um abração para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui no nosso canal.